Jornal das 6 está de volta para falar de segurança pública. Foi realizada neste final de semana a Operação Noite Tranquila pela Brigada Militar de Ijuí. Na ação, diversos automóveis foram abordados por conta do volume excessivo do som. Além disso, foram feitas ações contra o tráfico e 3 pessoas foram presas. Os soldados da Brigada Militar ainda realizaram vistorias nas casas noturnas de Ijuí. A primeira edição da Operação Noite Tranquila foi desencadeada com o objetivo de atender às reclamações da população em relação ao movimento nas ruas durante o final de semana e o som alto dos carros. Na ação, vários condutores de veículos flagrados com aparelhos de som em volume excessivo tiveram o aparelho de som dos automóveis apreendidos. Além disso, ocorreram ações incisivas contra o tráfico, com prisão de 3 acusados, registros de embriaguez ao volante, captura de foragido e fiscalização de presos em prisão domiciliar. Também houve recuperação de um veículo furtado. Várias casas noturnas ainda foram vistoriadas. Na noite de sábado, traficantes que abasteciam usuários da região oeste da cidade foram apreendidos. Pelo menos 2 jovens flagrados comercializando cocaína foram presos, autuados em flagrante e encaminhados à penitenciária modulada estadual de Ijuí. Com eles foram apreendidas 6 buchas de cocaína. Na mesma noite, outro homem que portava cocaína foi detido com outras 5 buchas de droga em um bar na BR-285 e apresentado na delegacia de polícia por tráfico de drogas, onde foi liberado após o registro. Já na noite de domingo, houve a apreensão de maconha no bairro Osvaldo Aranha. Um jovem que alegou ser usuário portava 3 pequenos tabletes da droga. E foi liberado após assinar o termo de comparecimento ao juizado especial criminal. A Operação Noite Tranquila também fiscalizou os depenados em prisão domiciliar. 28 presos foram fiscalizados. 6 deles não se encontravam nos locais determinados. Esta ação resultará em comunicado oficial ao Poder Judiciário. O mandado de prisão também foi cumprido. Valmor Paulo César da Cruz, com várias passagens policiais por furto, roubo, porte ilegal de arma de fogo, dentre outras, foi abordado no bairro 15 de novembro por volta das 9 horas da noite e recolhido à penitenciária de Ijuí. A operação resultou ainda na recuperação de um veículo. No trânsito foram abordados cerca de 200 veículos, realizadas 86 testes de bafômetro, 3 condutores foram autuados por ingestão de bebida alcoólica e 1 foi preso por embriaguez, outros 3 por se recusarem a fazer o teste. Ainda 6 condutores foram autuados por não estarem habilitados. Ao todo, 27 autos de infração de trânsito foram lavrados, por enquadramentos diversos. Houve remoção de 6 veículos, todos por não estarem devidamente licenciados. A primeira edição da Operação Noite Tranquila foi desenvolvida nos 8 municípios da área do 29º Batalhão de Polícia Militar. Em nível de região, foram desenvolvidas ações de presença, aumentando a percepção de segurança no trânsito e patrulhamento rural. Cerca de 50 policiais militares foram empregados diretamente na operação. E a Brigada Militar prendeu na manhã desta segunda-feira um homem durante um roubo de automóvel no centro de Ijuí. Só que 4 horas depois, o ladrão foi liberado pela justiça. A prisão ocorreu quando um homem roubou uma caminhonete na Avenida Pinheiro Machado. O proprietário do veículo percebeu e avisou a Brigada Militar. O proprietário ainda seguiu o veículo por algumas horas. A Brigada Militar foi informada do paradeiro do veículo e conseguiu parar o ladrão. Ele foi identificado como sendo Kenny Paulo Siqueiras Montilha, de 28 anos, e é natural do estado do Paraná, mas já possui algumas passagens policiais pelo mesmo delito em Palmeira das Missões. Kenny foi levado à delegacia de polícia e autuado em flagrante por furto de veículo e seguiu para a penitenciária modulada de Ijuí. Kenny ficou 4 horas na prisão e logo foi liberado pela justiça, pois a lavratura do flagrante foi feita sem a presença de um advogado, o que seria ilegal. E agora a gente fala de previsão do tempo. Finalmente a chuva deu uma trégua e a previsão é de tempo seco, muito sol e calor para o final de semana. Confira! A previsão para a quarta-feira é de tempo seco com céu claro, predomínio de sol ao longo do dia e calor.
Pela manhã, os termômetros marcam temperaturas mínimas de 16 e durante a tarde a máxima chega em 27 graus. Na quinta-feira, o sol continua predominando apenas com poucas variações de nuvens. A máxima chega em 26 e a mínima fica em 16 graus. Na sexta-feira, o tempo continua aberto. O sol predomina o dia todo apenas com algumas nuvens. Os termômetros marcam máximas de 26 e a mínima fica em 16 graus. A TV Juí está coletando a opinião da população a respeito do mau estado das ruas das áreas centrais aqui de Ijuí. Confira agora a primeira entrevista da série. Mesmo com um investimento de cerca de 2 milhões em melhorias na mobilidade urbana, a população de Ijuí reclama dos buracos que são visíveis nas ruas do município. Os buracos são uma calamidade, né? Cada vez que chove, a população é um terror, né? Eu acho que tinha que ter mais respeito um pouco por parte dos políticos da cidade, os que mandam, né, pelas ruas da cidade, principalmente os buracos que a Corsã abre, né? Porque eles abrem e depois demoram dias para fechar e quando fecham ainda essa calamidade que tu vê aí. Eles fecham com material de segunda qualidade, né? Porque 2, 3 dias depois abre tudo de novo, né? Então devia ter uma fiscalização para os órgãos competentes, né? Para não acontecer isso, né? Senão a população fica indefesa, pagando seus impostos em dia e esse tipo de rua que a gente recebe, né? A situação é muito crítica, né? Para os cidadãos, as ruas da área central da cidade deveriam ganhar mais atenção. Olha, a gente não vê a hora do poder público tomar uma iniciativa e fazer um tapa-buraco que seja eficiente, né? Aqui você vê aqui na rua que eles fizeram há poucos dias e estão todos aí novamente. E para mim, como lojista aqui, nos prejudica muito isso. Sem contar os buracos que danificam os automóveis, o pó que isso ocasiona para nós. Tanto é que a gente tem que trabalhar muitas vezes com as portas fechadas e com os climatizadores ligados devido ao pó que dá esse pedrisco que está soltando. Então para nós é horrível e prejudicial. A curto prazo, o mais rápido possível, porque a gente já está nessa situação aí no mínimo 120 dias. E isso para nós é inaceitável com toda a carga tributária que nós como lojista pagamos, é o mínimo que nós esperamos do poder público, que tome uma iniciativa definitiva e faça algo assim que seja realmente correto, né? Faça um trabalho como tem que ser feito, bem feito, é isso que a gente espera. Para eles, falta planejamento, pois até mesmo os buracos que são tapados danificam os pneus e as suspensões dos automóveis. Olha, eu sou da opinião que o transporte ele tem que ser planejado. E a gente percebe uma falta de planejamento total, inclusive na hora de fazer asfaltamento público. Na verdade, o transporte público, por onde passam os ônibus, o transporte público municipal também estão virados em buraco. Alguns asfaltos que ligam nada a lugar nenhum, né? Uma quadra perdida de asfalto, que para chegar nessa quadra de asfalto que não tem movimento é esburacado. Né? E as ruas centrais da cidade, de um tempo para cá, se transformou num descaso total. Né? Ruas com um buraco que as pessoas, com todo respeito, já podem criar lambari, né? De tão fundo que estão. Então, na verdade, eu não conheço os critérios que são usados. Deve haver algum critério de fluxo, de trânsito, né? De número de veículos que passam, para a comunidade que é, enfim, beneficiada por esse asfalto. Mas eu infelizmente desconheço. Mas eu percebo claramente a falta de planejamento, né? Porque muitas vezes as ruas são asfaltadas e uma semana depois elas já estão sendo aberto buraco para passar encanamento, esgotamento sanitário e tudo mais. Então é um problema que a nossa cidade deve enfrentar com urgência, né? E a operação tapa-buraco também ser feita com um pouco mais de critério técnico, né? Hoje mesmo presenciei aqui na frente de onde nós estamos o tapa-buraco, que é soltar com uma pá um pouquinho de asfalto e bater em cima, né? O que daqui a pouco, com o próprio trânsito passando, o buraco já está aberto novamente. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós desejamos a você um ótimo final de semana. Estamos de volta na terça-feira. Até lá!